pessoal, tudo bem? Estamos juntos aqui trazendo mais um conteúdo importante da matemática básica, estudando logaritmos, tá? Já tivemos uma aula sobre isso e agora vamos falar sobre logaritmos em relação à sua condição de existência. Também vamos trazer alguns exemplos de logaritmos. Vamos aqui para a lousa. É interessante que você que está me assistindo agora, claro, se você está me assistindo porque você procurou aqui no YouTube um assunto referente a este. E se você está procurando, não é porque você quer se divertir, é porque você quer aprender sobre o assunto logaritmo. Portanto, assista a aula até o final, ok? E além disso, também se inscreva no canal. Inscrevendo-se no canal e acionando o sininho, você vai acompanhar todo o curso, não apenas uma aula. Uma aula não é suficiente. Assista também as próximas aulas e é interessante que você também veja as aulas anteriores a essa. Também recomendo que você veja sobre as aulas sobre equação exponencial, que também trata do assunto de logaritmo, tá bom? Olha só aqui o que está escrito sobre a definição. Sejam os números A e B, números reais, do conjunto dos números reais, A e B, só que positivos, com A diferente de 1. Ou seja, A e B pode ser qualquer número real, mas A tem que ser diferente de 1. Chamamos o logaritmo de B, na base A, o expoente x de A, que resulta em B. Bom, talvez você não tenha entendido, na aula anterior eu até expliquei melhor sobre isso, mas é assim. Nós representamos o logaritmo desta forma, logaritmo de B na base A, que resulta em x. Esse x, na verdade, é o expoente de A que resulta em B. Ou seja, quem é o expoente de A que resulta em B? Na hora que nós fizermos exemplos numéricos, você vai entender melhor o assunto. Muito bem, mas o foco agora nessa parte da aula é a condição de existência. Veja bem, esse carinha aqui, ó, ele é chamado de logaritmando, que vai ocupar essa posição. Esse aqui que ocupa essa posição é chamado de base do logaritmo. E o resultado é o próprio logaritmo. Tá? Em alguns livros eles trocam aqui a ordem, mas isso é indiferente. A letra que se usa aqui, ela é indiferente. Poderia ser C, D, E, F, poderia ser o A aqui, o B aqui. Tá? Aqui também pode ser qualquer letra. O importante é você saber o número que vai aqui tem uma função, o que vai aqui tem outra, e aqui também. Ou seja, como é que eu resolvo isso? Quem é o expoente do A, ou seja, o valor que eu quero encontrar, que resulta no B. Ou seja, o logaritmo, ele me faz ter que calcular uma equação exponencial. Por isso eu disse que recomendei que você visse também aqui no canal as aulas sobre equação exponencial, tá? Então esse carinha chama logaritmando, esse chama-se base e esse aqui é o próprio logaritmo. Aí tem uma condição de existência. Para que o logaritmo seja possível o seu cálculo, tem que acontecer o seguinte. Imagine a reta numérica, ok? Aqui, ó, em cima da reta numérica, há todos os números reais, mas eu coloquei apenas o 0 e 1. Aqui eu não coloquei o 0, né? Vou colocar agora. Pronto. Imagina todos os números reais, todos que existem, os negativos, os números quebrados, os decimais, enfim. Imagina o seguinte, que A e B tem que ser positivo. Bom, se A e B tem que ser positivo, está descartado qualquer número à esquerda aqui, ó. À esquerda do zero, que são os negativos. E aqui também. A e B é a partir do zero. É a partir do zero. Ok? Bom, outra restrição é que o A não pode ser 1. Ele pode ser qualquer valor, mas ele não pode ser 1. Ok? Então, olha só. Você percebe o seguinte, que essa bolinha aberta e essa outra aqui, nós aprendemos isso lá em teoria dos conjuntos. Quando você tem uma reta numérica, por exemplo, você identifica que de um lado é bolinha aberta, do outro é bolinha, por exemplo, fechada.
significa que, vamos supor que aqui seja o 2 e aqui o 5. E eu faço isso daqui, ó. Nós aprendemos isso, repito, lá em conjuntos numéricos, intervalos. Isso aqui significa que eu estou tomando todos os números que estão entre 2 e 5. Como a bolinha está aberta, que ela não está pintada, significa que eu estou tomando todos os números bem próximos do 2. Mas o 2 não entra no intervalo, ele não entra no conjunto desses números que eu estou tomando. Está a bolinha aberta, entra no 2,0001, entra, porque esse número que está bem perto do 2, o 2,0001, está bem perto do 2, ele entra porque ele não é 2, é perto do 2, mas não é 2, ok? E vai arrastando e tomando todos os números entre 2 e 5. Os números quebrados, as dízimas periódicas. E quando chega no 5 aqui, ó, bolinha fechada, que significa que o 5 participa do intervalo, ok? Então, se tivesse bolinha aberta aqui também, então o 5 também não participaria. Participaria, por exemplo, 4,999999, esse número participaria, porém o 5 não. Se a bolinha está fechada, o 5 participa, a mesma coisa o 2. E é isso que significa aqui. Então, olha só. O A e B tem que ser positivo, então tem que partir daqui, ok? Tanto o A como o B. O A, ele não pode ser 1, ou seja, pode ser qualquer número entre 0 e 1. Quando chega no 1 aqui, ó, dá um salto, pulo 1, e a partir do 1 pode ser qualquer valor, 1, 2, 3, meio, 3 meios, 4 terços, enfim, pode ser qualquer número, desde que não seja 1. Então, a restrição, o A tem que ser positivo. Por que o 0 não entra? Por que a bolinha aberta no 0? Porque o 0 não é positivo. O 0 não é nem positivo nem negativo, o 0 é neutro. Então, como o A e B tem que ser positivo, também eles não podem ser 0, porque 0 não é positivo. É a partir do 0. O 0,1 entra? Sim. 0,1 não é 0, 0,1 é 0,1. Então ele pode entrar porque ele é um número positivo e depois do 0, certo? Então entra qualquer valor depois do 0, aí quando chega no 1 dá um pulo e a partir do 1, 1,0001 entra? Entra. Aí entra todos os números depois do 1. Essa é a restrição para o A. Para o B, qual que é a restrição? Tem que ser positivo, portanto também não pode ser 0 e muito menos número negativo. E pode ser todos os números, inclusive 1. Não tem restrição para o 1. Essa é a condição de existência para que se possa calcular o logaritmo. Muito bem, agora vamos a esses exemplos que estão aqui, ó. Lembrando, A e B tem que ser positivos. Ou seja, o A e o B, A maior que 0, B maior que 0. E outra condição de existência, o A tem que ser diferente de 1. Ok? Lembrando que logaritmo, eu estou falando de A na base A, logaritmo de B na base A. Bom, verifique a condição de existência de cada situação a seguir. Por exemplo, isso daqui configura-se um logaritmo, dá para calcular? Veja, a base, que é o A, tem que ser maior que 0 e 3 é maior que 0. E não pode ser 1. Então aqui está tudo bem. E aqui, que é o logaritmando, o B. O B ele tem que ser positivo, tem que ser maior que 0. O que não acontece aqui. Então aqui não atende um cálculo de logaritmo. Beleza? A restrição bate exatamente no logaritmando. Aqui, ó, nós temos a base, tudo bem, a base tem que ser diferente de 1 e maior que 0, porém o logaritmando, que é o B, ele não pode ser 0. Positivo significa maior que 0, tem que ser maior que 0. Também não atende a condição de existência, isso aqui não tem como se resolver, ok? Ao contrário aqui agora. Agora o 0 é a base e o 8 é o logaritmando. Bom, o 0 aqui, ó, no lugar do A, também não atende porque o A tem que ser maior que 0. A base não pode ser 0. Então aqui não atende.
mesmo que o logaritmando atenda. O logaritmando ele tem que ser positivo, o b tem que ser positivo, e tem que ser maior que zero, e 8 atende essa condição de existência. Mas aqui não atende, então não há possibilidade de se resolver esse logaritmo. Ou seja, a condição de existência tem que atender tanto para a base, tanto para o A como para o B. Não pode ser um só, tem que atender a condição para os dois. Olha só aqui. Aqui também não atende, embora o logaritmando seja positivo, 27 positivo, e atende, no caso da base, que é o A, tem que ser maior que zero, e aqui é um negativo. Então, por conta dessa situação aqui, esse logaritmo não tem como ser realizado. Não atende. Não pode ser realizado. Letra E. Logaritmo de 6 da base 1. Será que é possível fazer? Bom, o logaritmando aqui, ó, ele tem que ser positivo, tá? Que seria o B. O cara que ocupa essa posição, tá? Tem que ser maior que zero, 6 é maior que zero. Agora a base atende? A base atende a condição de existência? A base é o A. O que tem que acontecer? A e B tem que ser positivo. Beleza, 1 é positivo. O que mais? O A não pode ser 1, diferente de 1. Então, por conta do 1 aqui, ó, não atende também. Não atende a condição de existência. Certo? O F. Bom, o logaritmando aqui, ó, é 8. O que tem que acontecer no B? O B tem que ser positivo. O que mais? Tem que ser maior que zero. Então, o 8 atende? Atende. E o A? O A é a base, que fica aqui, ó. O A é o 2. O A tem que ser o quê? Positivo. O que mais? Ou seja, maior que zero. E o que mais? Diferente de 1. Então, o 2 aqui atende a condição de existência para a posição que está no A? Atende. Então, neste caso aqui, ó, o único de todos, realmente, neste caso, é possível a resolução do logaritmo. Pessoal, vamos resolver alguns exercícios dos quais é possível a resolução, porque atende à restrição da qual eu falei. Esses 3 aqui não tem nenhum problema de restrição, você pode até observar. Vamos lá, como é que eu resolvo isso? Eu vou montar o exercício e ele vai ficar no formato de equação exponencial. Olha como é que eu faço. Eu faço a seguinte pergunta, por exemplo. Olha para esse pequenininho aqui, ó. Quem é o expoente do 3, ou seja, quem é o expoente do 3 que me resulta em 81? É exatamente assim que a gente faz. Bom, como é que eu resolvo isso? Eu vou transformar do lado direito da equação também em base 3, já que aqui é base 3. Meu interrogação aqui eu vou chamar de x. Então o que eu faço? Eu vou pegar o 81 e fatorar ele. Não é divisível por 2, sempre a gente começa pelo 2, mas nesse caso, como é um número ímpar, não dá para dividir por 2. Então eu divido por 3 porque é possível dividir por 3. Basta você ver aqui, se você somar os dígitos, 8 e 1, se você somá-los, dá 9. E 9 é múltiplo de 3. É assim que eu vejo se é ou não divisível por 3. E dividido por 3 aqui, ó, vai dar 27. Aí dá para dividir por 3 novamente, que dá 3. E dividido por 3, que dá 1. Veja que o 3 aqui, o 3 se repetiu 4 vezes. Eu venho aqui e faço isso aqui, ó. Em vez de 81, 3 elevado a 4. Pronto. Quando eu tenho as bases iguais do lado e do outro da igualdade, de um lado e do outro do igual, as bases são iguais, as potências, eu não mais as considero e trabalho apenas com o expoente. X igual a 4, esse é o resultado. Olha só que tranquilo. Beleza? É claro que tem alguns que são mais complicados, mas aí você vai do tranquilo ao complicado, você entende. Se você entender bem o tranquilo aqui, o complicado você também vai conseguir fazer. Aqui é do mesmo jeito, ou seja, quem é o expoente do 16, que vai dar 32. Muito bem. Vou fazer a mesma coisa, só que dessa vez, como o número do lado esquerdo também é um número que ele tem vários divisores, eu vou fatorar ele também, tá? Então, eu venho aqui, ó, eu vou dar uma dica para vocês, tá? Eu tenho 2 números aqui, certo? 16 e 32. Em vez de fatorar os dois, fatora primeiro o maior.
Pronto, vou fatorar o 32. Vamos ver por que o 32 é divisível. Bom, ele é par, é dividido por 2. Já sei que dá 16. Muito bem. 32 dividido por 2, 16. Dá para dividir por 2 ainda, vai dar 8. Por 2, vai dar 4. Por 2, vai dar 2. Por 2, dá 1. Vejam, o 32 se repetiu quantas vezes? Olha, desculpa, o 2 se repetiu quantas vezes? 5 vezes. Então aqui, ó, ficará como? 2 elevado a 5. Beleza? Agora é a vez de fatorar o 16, mas eu não vou precisar. Olha que legal. Não vou precisar fazer o mesmo que eu fiz com o 32. Sabe por quê? Porque o 16 está aqui, ó. Por isso que eu falei, você tem os dois para fatorar, fatora o maior, que provavelmente o menor vai estar dentro da fatoração do maior. Olha aqui o 16 aqui. Enquanto o 32 aqui, ó. O 32 é 2 elevado a 5, o 16 é 2 elevado a 4, porque o 2 se repete 4 vezes. Então, eu venho aqui, ó, faço isso. Não se esquece que aqui tem um x, ok? Então, eu vou colocar assim, ó, entre parênteses. Pronto. Beleza? O 2 elevado a 4 está no lugar do 16. E agora, o que eu faço aqui? Podia estar fazendo direto, tá? Como você tem dois expoentes, você multiplica os expoentes. Então, vai acabar ficando assim, ó. 2 elevado a 4x e do outro lado 2 elevado a 5. Pronto. Poderia ter feito daqui já direto para cá? Poderia. Bom, agora, como as bases são iguais, como eu já falei no exercício anterior, eu desconsidero elas e resolvo aqui, ó. 4x igual a 5. Então, eu vou fazer assim, ó. 4x igual a 5. Diferentemente daqui, que o x não tinha ninguém do lado, então termina o cálculo aqui. Aqui não, aqui tem o 4 do lado do x, eu tenho que tirar ele daí. Então ele está multiplicando o x, ele vai passar do outro lado, dividindo. Então ficará 5 quartos. Beleza, pessoal? Olha aí. Muito bem. Olha só, eu tenho um outro exercício aqui, e esse eu vou deixar como desafio para vocês, tá? Para o vídeo não ficar muito longo. Na próxima aula, eu vou resolver esse exercício e outros mais que eu vou trazer aqui para vocês. Tá? Como é que eu resolveria um exercício desse? Aliás, é possível resolver? É possível resolver, tá? É possível, tá? Aqui ele tem que ser o 4 está tudo legal, porque ele é positivo. E não é 0, é positivo, tá? Beleza. E aqui, o A, ele tem como se resolver? Ó, ele não é negativo. E ele é diferente de 1? É diferente de 1. Mas, professor, raiz de 8, como é que eu vou fazer isso? Pois é. Na próxima aula, vamos resolver isso daqui, ó. Que também não é difícil, é bem tranquilo. Tá bom? Olha, então é interessante, como eu falei no início da aula, que você se inscreva no canal e, além de se inscrever, clicar ali no inscreva-se, clique também no sininho, para que quando a aula estiver aqui, você não precise ficar toda hora entrando no YouTube para ver se a aula lá está disponível. O YouTube vai avisar você. Você clicando no sininho e sendo inscrito, o YouTube vai se encarregar de avisar você. Ó, vai aparecer no seu celular, no seu tablet, no seu computador, que uma nova aula está à disposição. Então, se você quer aprender, caro amigo, não adianta assistir uma aula só. Assista as demais também, ok? E assim você vai realmente ter uma base bacana para você poder acompanhar aí na sua escola, o seu professor, as aulas sobre esse assunto, tá bom? Eu tenho outros assuntos aqui também de ensino fundamental, eu tenho outros aqui do ensino médio, mas no caso especificamente de logaritmo, vamos ter outras aulas a respeito e é interessante que você também assista as anteriores, sempre aqui desse lado aqui, ó, eu coloco uma aula anterior a essa, tá bom, gente? Pessoal, grande abraço! Espero todos para a próxima aula.